Todo mundo fala sobre descentralizar os homens. Sério, parece que hoje em dia só fala nisso. São tantos vídeos sobre homens que chega a cansar. E eu estava refletindo sobre esse assunto de descentralizar os homens. E sim, isso é realmente muito importante. Faz toda a diferença na sua vida. Mas sabe o que também mudou a minha vida? Descentralizar todo mundo. Eu já falei sobre isso antes. No fim das contas, tudo se resume a desapego. E tem muita confusão por aí sobre o que desapegar realmente significa. Algumas pessoas têm medo disso, acham que é frieza ou que é ser ruim como os outros. Mas o vídeo de hoje é para quebrar esses mitos e mostrar qual é o verdadeiro aprendizado por trás disso. Porque isso vai te ajudar a se tornar a sua versão mais poderosa, confiante e segura. E no fundo, é isso que eu quero com cada vídeo que eu posto aqui, te ajudar a se colocar no centro da sua própria vida. Colocar você como o centro do seu universo é o primeiro passo para qualquer transformação real. Durante muitos anos, no início da minha jornada de autodesenvolvimento, eu achava que estava vivendo o meu momento de mulher independente, empoderada. Mas a real é que eu ainda estava jogando o jogo dos outros. E eu nem percebia isso. O meu humor, a forma como eu me via, o quanto eu me sentia forte, tudo ainda era ditado pelas reações e opiniões das outras pessoas, ou pelas interações que eu tinha com elas. Ou seja, eu estava vivendo em função dos outros. E foi só depois que eu percebi, pera, eu nem tô no controle de como eu me sinto. São os outros que ainda têm esse poder sobre mim. Esse vídeo é justamente sobre isso. Tirar todo mundo do pedestal, diminuir o barulho externo. Eu tô falando do seu ex, da sua situação mal resolvida, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua amiga, de todo mundo. Esse momento aqui é sobre você, é o seu universo. E já deixo claro, antes que alguém distorça, isso aqui não é sobre se afastar das pessoas, esperando que elas gostem mais de você, ou para ganhar mais poder em alguma situação. Porque quando você faz isso com esse tipo de intenção, você ainda está colocando elas no pedestal, ainda está preocupada como elas vão te tratar, ou com o que você pode fazer para ser a melhor pessoa naquele contexto. Então vamos para o capítulo 1. Descentralizar todo mundo e assumir o controle da sua vida. Para começar esse capítulo, a gente precisa falar de algo importante. Eu acho que você tem se diminuído, tem tentado se encaixar, tem pensado mais em deixar os outros confortáveis do que em ser quem você realmente é. Você está se apagando, omitindo partes suas, mudando o seu jeito de agir para parecer mais aceitável ou fácil de lidar. Seja com sua família, num evento com desconhecidos, num encontro. Quantas vezes você já não se ajustou, se fez menor só para não parecer demais pro cara? Você pega todas aquelas críticas e julgamentos que você recebe ao longo da sua vida, você é muito intensa, fala demais, acha que sabe tudo e transforma isso em um molde de personalidade que acredita ser mais agradável, mais palatável. E pior, você começa a rejeitar as suas partes mais autênticas, só porque um dia alguém disse que não gostava dela. Isso já me aconteceu na época de escola, falava que eu queria me parecer demais, que eu era muito extrovertida, então isso acabava me deixando muito forçada, que não gostava do meu jeito. E cada vez eu fui me retraindo mais e mais e mais, até chegar a um ponto em que eu não estava mais sendo sociável. Eu não queria abrir a boca, eu não queria dar minha opinião sobre nada. E onde isso te leva? A um lugar onde você só quer ser tolerada. Você só quer ser aceita, mesmo que isso custe ficar em último lugar na sua própria vida. Descentralizar todo mundo começa entendendo que você não é uma opção. Você não é alguém que tem que se adaptar o tempo todo para caber no mundo dos outros. Você é você. E se outras pessoas não conseguem lidar com isso, elas simplesmente não merecem acesso à sua vida. Isso é algo com o que muita gente tem dificuldade, porque, claro, nós somos seres sociais e as amizades, elas foram colocadas num pedestal tão alto que muita gente morre de medo de passar tempo sozinha ou de parecer solitária. E por causa disso, aceitam pessoas ao seu redor que estão muito abaixo dos padrões que elas merecem, só para não ficarem sozinhas. Quando se trata de descentralizar amizades, precisamos falar sobre um ponto específico:
o tempo de história. Muita gente mantém pessoas na vida só porque estão ali há muito tempo, porque cresceram juntas, porque estudaram juntas, mas nunca pararam para avaliar de verdade se aquela conexão ainda faz sentido. Fazer uma avaliação das suas relações uma vez por ano é uma das coisas mais amorosas que você pode fazer por si mesmo. Sério, é um gesto de autocuidado profundo, porque a verdade é, todo mundo está crescendo, mudando, evoluindo, cada um buscando o seu propósito de vida, a sua missão, se descobrindo mais a cada ano. A gente não é mais quem a gente era no ensino médio. Você talvez nem se reconheça na pessoa que foi há um ano atrás. Então, para que manter gente por perto que só combina com versões antigas de você, versões que você nem quer mais ser? E só um lembrete, você tem permissão para evoluir e deixar pessoas para trás, mesmo que elas tenham sido legais, queridas ou super presentes em algum momento da sua vida. E outra coisa que você precisa entender, você não precisa de uma justificativa enorme para se afastar de pessoas ou situações, de ambientes. Eu era o tipo de pessoa que só se afastava de alguém se essa pessoa fizesse algo horrível comigo, porque senão eu me sentia completamente culpada. Mas quando eu larguei essa ideia, eu coloquei os meus sentimentos e as minhas necessidades no centro, eu me afastei de tudo que já não fazia bem pra mim, que já não fazia sentido pra mim. E a minha vida ela começou a melhorar muito. E eu nunca mais olhei pra trás. E não é, pessoal, se a sua energia não está mais alinhada. Você não é obrigado a manter ninguém na sua vida, além do tempo que faz sentido. E descentralizar a amizade não significa cortar todo mundo. Às vezes é só sobre reorganizar os seus recursos emocionais, o seu tempo, a sua energia, sua atenção e reservar uma parte disso para você mesmo. É perceber que você não precisa dar opinião das suas amigas para absolutamente tudo. Você não precisa perguntar qual foto você deve postar no seu Instagram, ou se o cara que você tá ficando é bom o suficiente. Você pode confiar em você mesmo. É saber que você não precisa estar em festas, nem em todos os rolês, porque às vezes é mais poderoso escolher a solitude intencional do que se sabotar só para se sentir incluída ou não chatear alguém. Descentralizar a amizade é se libertar da dependência emocional, daquela carência de aprovação, principalmente de pessoas que não servem mais a versão atual e evoluída de quem você é. É ocupar o seu espaço, é ser quem você é de verdade, mesmo que isso não encaixe na ideia que os outros têm de você, mesmo que isso faça eles questionarem, mesmo que isso signifique deixar para trás a versão de você que eles aprenderam a amar. Você não precisa da validação alheia para se sentir confiante. Normalizaram demais essa necessidade de aprovação externa para absolutamente tudo. Mas uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é dar um passo para trás, tomar a sua própria decisão e agir com confiança, sem voltar para trás. Isso significa escolher a foto que você gosta e simplesmente postar. Sair com quem você quer, sem precisar de aprovação de amigos, porque no final das contas, a sua vida é a sua. E você não precisa de plateia para você viver bem. É parar de ir a lugares ou aceitar convites só porque, mas fulano foi no meu também. Se aquilo não está alinhado com você, se vai sugar sua energia de alguma forma ou te fazer mais mal do que bem, você pode e deve dizer não, sem culpa. O maior favor que você pode fazer por si mesmo é parar de minimizar a sua beleza, a sua inteligência, o seu sucesso, só para parecer mais relacionáveis para os outros. Eu quero que você ocupe espaço e sim, quero que você incomode, porque no fundo isso é um filtro natural. Vai te mostrar quem realmente torce por você e quem não. E para finalizar, claro que a gente tem que falar sobre descentralizar a família. Seus pais cresceram em um mundo totalmente diferente do seu. Quando eles dizem coisas como seja mais realista, não sonha tão alto assim, ou segue o caminho seguro, faça uma faculdade, não é maldade, mas também não é justo com você. Eles não tiveram acesso às mensagens, às oportunidades, ao mesmo nível de informação, à mentalidade e às ferramentas que você tem hoje nas suas mãos. Você não está aqui para repetir histórias, você está aqui para escrever a sua própria.